Nós cunhamos uma frase um pouco fanista que diz que o Brasil começou também por aqui. Só observando a data da fundação da cidade, a gente vê a sua antiguidade. Penedo é de 1535. 35 anos após a descoberta, já existia um núcleo populacional aqui. E isto era um núcleo baliza, um núcleo limítrofe, um núcleo atalaia. Penedo foi concebido para tomar posse do território pernambucano, a capitania mais importante na colônia. Ela fazia limite com a capital, que era a Bahia. Então, vocês vejam a importância estratégica, geográfica. E essa importância porque ele era o ponto avançado de comando da única estrada para se adentrar o país, que era o Rio São Francisco. Você, para chegar a Minas, para chegar a todo o interior do Brasil, você tinha que vir por aqui. Toda a riqueza dos diamantes e do ouro de Minas saía por aqui. Então você vê que Penedo foi uma cidade assim, estrategicamente concebida. Aí, Odilê Pipoca. Odilê Pipoca, Odilê Pipoca. A origem de Penedo passa por esta experiência, seja os afrodescendentes com sua tradição religiosa, seja também de muçulmanos, porque os primeiros negros trazidos como escravos eram também de descendência, vamos dizer, religiosa muçulmana. Então, aqui nós tivemos presença religiosa de católicos, como é óbvio, depois de hebreus, depois de reformados, devido sobretudo ao período da dominação holandesa, o forte Maurício de Nassau, que estava aqui em Penedo, e a presença dos escravizados vindos da África, que em parte vinham do lado, vamos dizer, da tradição que nós hoje encontramos sobretudo nas comunidades do candomblé e de outras tradições afro, que merecem todo o respeito. Mas aqui em Penedo se deu também comunidades que depois desapareceram, de afrodescendentes de tradição muçulmana. Os de tradição muçulmana, como a religião islâmica é
uma continuação, por assim dizer, da tradição cristã, surgiu depois do cristianismo, então ficou absorvida quase naturalmente pela tradição religiosa católica. Só que nós seguimos assim, por causa dos escravos, os preto velho, que era proibido seguir a nação deles, a religião deles, a religião deles era divindades. Então eles compararam os orixás com os santos católicos. Só é a diferença, mas é o mesmo Deus, a mesma religião, só que nós muda de nação. Se deve lembrar que a tradição católica aqui em Penedo surgiu desde os primórdios da primeira povoação, e aqui sempre, na maioria que se aproxima aos 100%, o povo é povo católico. E, portanto, a tradição do batismo, da água benfazeja e renovadora, que é a água do batismo, foi diretamente aplicada assim à água onde o pescador vai encontrar o seu sustento. Vamos embora agora. Onde ele pague, Deus ajude. Onde ele Penedo tem 30 e tantos candomblés registrados por Zé Maria Tenório. Então, eu já assisti várias manifestações, eu não sou adepto de nenhuma desses cultos, mas gosto de ver como manifestação de um povo, de uma crença, como acho interessante os evangélicos, os pentecostais, essa coisa toda. Então, isso tem que ser valorizado como o cotidiano de Penedo. Então, essa supremacia da Igreja Católica é questionável. Eu pergunto à minha mocinha, por que você vai tanto à igreja? Ah, porque lá é onde a gente conversa, namora, encontra. Então, tudo isso seria religiosidade ou seria aspectos sociais do comportamento coletivo? Entendeu? Eu sou um místico. Eu tenho São Francisco na minha carteira, tenho o Menino Jesus de Praga, mas isso não me confere. Eu gosto de ver a Semana Santa, a Paixão de Cristo, os santos cobertos de pano, aquela coisa, a história do tempo da missa em latim. Mas acho que a gente precisa questionar isso e enfrentar esses tabus para que isso possa servir à meninada de hoje. Entendeu? Porque senão vai ficar sempre essa coisa do bicho papão, é porque a igreja, porque a igreja, porque a igreja, entendeu? Basta desses preconceitos e desses conceitos falsos. Só Deus e os morcegos habitam a igreja de Nossa Senhora da Corrente. O espírito invisível paira entre os altares ruídos, e o vento de Penedo
cega lentamente os olhos dos santos que os turistas e antiquários não conseguiram roubar. Deus é barroco. Deus é como os morcegos, voando à noite entre os espaços estrelados. Procura chupar o sangue dos homens que enegrecem o dia com os seus pecados. Na abóbada da igreja que o rio às vezes invade, os morcegos escondem o céu alegórico, eternamente sonegado aos pecadores. Ó céu negro dos homens, sob o soalho avariado, os ratos se inclinam à presença eucarística. E Nossa Senhora da Corrente, padroeira dos ratos e morcegos, entre flores de papel e velas fedorentas, compartilha da solidão divina. Ó Mãe dos homens, que sorri radiosa em seu abandono, como minha própria mãe, rogai por mim. E tem fruto do seu trabalho, se alegra. Não é verdade? Todo mundo, quando está trabalhando, se alegra do trabalho. Assim também eram as mulheres e os homens e as crianças quando estavam dentro das lagoas marginais. E aí eu observava que na beira da lagoa você via uma orquestra de passarinhos. Você está vendo algum passarinho cantar aqui? E será que os passarinhos daqui são mudos ou surdos? É porque não existe mais. Mas naquela época, nas lagoas marginais, estava cheia de passarinhos. E os passarinhos cantando, fazendo gazarra, orquestra na beira da lagoa, e as mulheres e os homens também dentro da lagoa cantando na alegria, porque via fartura, via as marrecas passando por cima e via também a lagoa cheia de peixe e elas cantavam. Paturi, que andas fazendo ao redor destas lagoas. Quem tem paturi tem pato, quem tem asa cai no laço, quanto mais quem não a voa. Ela dizia os peixes. E também avisava as paturi: cuidado, você tem asa, mas você cai no laço. Porque ela ia comer tanto arroz que engordava de uma forma que não podia voar. E a mulher cantava dizendo isso. E quem não tem asa, cai no laço, quanto mais quem não voa, era peixe que tinha tanto na lagoa que ela pisava em cima do peixe e pegava o peixe. Pegava a tua. Você imagine que coisa. Certo? Não é lenda não, história de pescador não. Porque a história sempre pescador é mentiroso, mas não, era verdade. O pescador pegava peixe em grande quantidade. Aqui nessa frente aqui, cansei de pegar surubim, 30, 40, 50 quilos aqui, pegando aqui. E ainda tem surubim aí? Tem não. Tá com 14 anos que eu peguei o último surubim. O São Francisco, se você pega textos antigos ou mais antigos, o São Francisco era pensado como uma espécie assim de celeiro nacional. E que deviam fazer uma intervenção justamente para colocar isso daqui a serviço do que ele chamava de progresso. E o que é que foi feito? Me diga. Me diga assim. Energia elétrica, tudo muito bem, foi. É importante, é importante. Mas ela resume o quê? Veja a saúde, veja a educação. Quer dizer, veja a quantidade de fatores que são fatores sociais
que estão implicadas em tudo isso. E você vai ver que o que se disse que seria investimento em cima do rio é um de nada, né? Um de nada. Agora, o que é que isso significou para a vida do pescador? Porque não tem dignidade, não tem como você tirar dinheiro do Rio São Francisco. Não existe peixe, como você vai tirar dinheiro do rio? E o rio era uma indústria para o pescador, não tinha indústria melhor. Não existia banco, não existia indústria, não existia nada. A indústria era o Rio São Francisco. O rio na vida do pescador, não só minha, todo pescador, o rio pra gente é tudo, né? Porque a gente sem o rio, sem a água, a gente não tem vida. Três meninos mergulham no rio. O rio mergulha na tarde. A tarde mergulha no tempo, que envelhece os meninos, que engole os sonhos e os que sonham, que devora as noites e os dias, para que três outros meninos, em outra tarde, outro rio, renasçam em outros mergulhos. E aí eu queria falar em algo paradoxal. O atraso é uma oportunidade. Por que o atraso? Porque, infelizmente, essa região é muito aquém dos índices de desenvolvimento, né, que nós gostaríamos de ter. Essa é uma região atrasada, tanto do lado de Alagoas quanto do lado de Sergipe. Mais em Alagoas do que em Sergipe. Os índices de desenvolvimento humano, as condições de vida da população, o nível de renda, o nível de emprego, de atividade econômica nessa região está quase que congelado durante as últimas décadas. Mas esse atraso preservou também um pouco do patrimônio histórico. Penedo é o melhor exemplo disso, mas não só Penedo. Se você for a Piranhas, a Traipu, a Pão de Açúcar, a Entre Montes, a Ilha do Ferro, você vai encontrar, né, um patrimônio histórico material preservado, a ponto de chamarmos Penedo da Ouro Preto do Nordeste. E eu ouvi de Ariano Suassuna dizendo que ele repetia Tristão de Ataíde ao seu Amoroso Lima, que dizia que Penedo era a cidade mais bonita do Brasil e deveria ser a sua capital. O Ariano diz isso, Ariano Suassuna, sem talvez nunca ter vindo a Penedo, só por ouvir dizer. Esse ouvir dizer que vem desde o imperador, que ao conhecer Penedo, né, e escreveu que aqui deveria ser a capital da província, menos exagerado, portanto, do que ao seu Amoroso Lima e Ariano Suassuna. Mas o fato é que existe um patrimônio material histórico preservado na beira do Rio São Francisco. Isso foi possível porque isso aqui não foi dominado pelo crescimento econômico, não foi domesticado pelo crescimento econômico. Agora, existe um outro patrimônio histórico que é maior e mais importante, que é o imaterial. É o modo de viver dessa gente, são os saberes e fazeres, não apenas do ponto de vista da cultura enquanto arte, mas também enquanto meio de vida, enquanto de relação do homem com o seu meio ambiente. O pescador que pesca aqui como se pescava há 500 anos, ele certamente, né, é detentor de um conhecimento que vale muito. Talvez valha pouco, ou com certeza valha pouco e muito pouco para ele, porque nós não valorizamos aquele ato que está em extinção, que não
não existirão muitos para reproduzir no futuro. Mas a festa popular, né, as festas religiosas, os folguedos, a relação do homem com a arte e com a religião, esse é um patrimônio imaterial muito mais valioso do que aquele material. Aqui em Penedo nós temos Bom Jesus dos Navegantes. Há 1,5 século, pelo menos, é uma tradição nessa cidade. Licença, meu almirante, licença, meu almirante, licença, eu venho pedir, licença, eu venho pedir, para saltarmos em terra, para saltarmos em terra, para conhecer o Brasil, para conhecer o Brasil. Aí o general vai responder: eu vou lhe dar a licença, eu vou lhe dar a licença, desta embarcação para a terra, desta embarcação para a terra. Se me chegar algumas queixas, se me chegar algumas queixas, mando-lhe joga nos ferros, mando-lhe joga nos ferros. A chegança é a história do Brasil, é a história de nosso Brasil. A chegança é a história de um barco perdido em alto mar. Saímos saiu sem rumo, encostaram na pátria Holanda. Lá foi uma grande discussão. Os turcos mandaram emissários prisionar o barco. Os marinheiros brigaram muito de espada, foram vencedor e depois de vencer, 2 turcos rendeu-se justamente em Amarujada. E esses foram batizados e naturalizou-se brasileiro. Antes de calma, quando eu estava descansando, veio um triste vento nos atormentando. Somos marinheiros, não devo negar, nosso barco é forte na onda do mar. Somos marinheiros, não devo negar, nosso barco é forte nas ondas do mar. Noite de calma, quando eu estava descansando, veio um triste vento nos atormentando. Noite de calma, quando eu estava descansando, veio um triste vento. Há uns 80 e tantos anos que ela foi liquidada nessa cidade. Mas porque sou filho de um cidadão que era fundador de Chigança, eu brincava com ele como criança. Quando ele faleceu, eu abandonei. Graças a Deus, porque eu gosto de Chigança, o ano passado fui convidado para que fizesse a Chigança renascer na cidade, que faz parte da cultura. Oh, meu Deus, que grande dor, vai sair tirando, é só luta de amor. Somos marinheiros, não devo negar. Eu brinco de tudo. Aonde botar para mim, eu brinco. E onde o senhor aprendeu? Eu aprendi na Viçosa, na minha terra. E cada que tem seu dom, aprende sem precisar chicote, sem precisar ferrão. Sou treme terra, subi a serra e eu todo embalado. Subi a serra e eu todo embalado. Sou aprovado, não tenho medo, é um segredo, guerreiro de Zé Eduardo. Sou aprovado, não tenho medo, é um segredo, guerreiro de Mestre Eduardo. Sou treme terra, subi a serra e eu todo embalado. Subi a serra e eu todo embalado. Sou aprovado, não tenho medo, é um segredo, guerreiro de Zé Eduardo. Dá-me licença para o pastoril dançar. Meu bom Jesus, dá-me licença para o pastoril dançar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Viemos para adorar, Jesus
festas religiosas, não só no Brasil, como em Portugal, todas essas tradições de procissões e de festas religiosas vêm de Portugal. E lá nunca se dissociou o sagrado do profano. As festas de Bom Jesus tinham o lado profano que adivinha dos folguedos natalinos, não é? Que era o guerreiro reizado, todas aquelas tradições mouras que envolviam, porque era através da manifestação religiosa que os negros, que os mulatos, que os mestiços se manifestavam. Então esse povo aproveitava as festas dos santos para se manifestar socialmente. Então é muito difícil você separar o profano e o religioso. Jesus nasceu para O que é importante nessa festa é o duelo entre o passado e o presente. De um lado você tem uma festa religiosa em que busca guardar tradições, e é muito bom que se guardem essas tradições. Quanto mais original, quanto mais próximo do que era do passado, mais valioso do ponto de vista simbólico. E há também uma luta desse passado com o presente. Nós assistimos aqui a chegança, a marujada, o pastoril, diversas formas de misturar religiosidade com arte, religiosidade com cultura. Isso hoje é um duelo entre essa tradição e o presente, que é o axé music, que é o forró music, enfim, que são as várias formas populares, absolutamente nada contra. O que nós assistimos aqui, portanto, a cada ano, né, é um medir de forças dessas coisas. Para onde é que nós prestamos mais atenção? O que é que vale mais disso? Alô, Benito! Agora sim eu posso dizer, que galera linda, gente! Lindo demais! Ó, tô sabendo que essa festa tem 120 anos, vocês sabiam disso? Essa festa tem 120 anos. Meu amor? Vocês estão gostando da festa? Tá linda, não tá? Então, a meu ver, quanto mais a festa mantém sua identidade e a igreja se apropria deste bem que nós chamamos de bem simbólico de forma cultural, que é um bem religioso, tanto mais também haverá socialmente um benefício em termos de crescimento humano, social, de crescimento cultural da sociedade. Meu bom Jesus, que tanto navegou por este rio, o mais caudaloso caminho que a natureza nos deu. Por Deus, tende compaixão dessas cidades, que as suas margens fizeram florescer um mundo de esperança tão real, no peixe farto e frutos no quintal. Olha com carinho a sua gente. Sede clemente com os pobres sofredores, que nessas águas viveram seus amores e nas procissões exaltaram seu fervor. Segue o olho grande da maldade, que hipnotiza com a força da ilusão, antes que a sede nos devore, pois só padece quem não acorda para a razão. Vem, meu bom Jesus dos navegantes, fortalecer a nossa união. Volta a desfilar por essas águas, o São Francisco é a nossa salvação, pois um castigo a mais seria a nossa morte, e se erramos, que nos dê o seu perdão. Singra o São Francisco altaneiro, que por inteiro nos devolve esse chão de água doce que sacia a nossa sede e a esperança da nossa redenção.
Bom Jesus é o protetor dos navegantes, é o protetor dos pescadores, é o protetor do nosso Rio São Francisco. O nosso Rio São Francisco tem uma importância muito grande e como o evento ele tem uma importância turística muito forte, turística e cultural muito forte, a gente vem trabalhando para que esse evento, que já faz parte do calendário religioso, ele também seja reconhecido pelo Ministério da Cultura como um evento do povo do Brasil, do povo brasileiro, e a gente faça esse tombamento para que ele possa se eternizar. Eu acho que o espetáculo da Festa de Bom Jesus a gente deveria utilizar para mostrar o Penedo ao Brasil e ao mundo. Entendeu? Tem uma conotação religiosa, mas possivelmente muita gente viria pelo espetáculo da festa, pelas alternativas, pelo passeio do Rio, pelo encontro da culinária penedense, do artesanato, o reencontro com o barroco, entendeu? Então é isso que eu acho que a gente devia evidenciar, claro que sem negar a origem, que é a fé do povo na imagem do Bom Jesus, que apacenta as águas, que já são tão tranquilas, né, que os pescadores já utilizam tão pouco, mas ainda existe essa coisa. Então, em cima disso, a gente constrói um espetáculo semelhante a de Paratins, aquelas coisas todas, para poder dar uma dimensão maior à festa, e espero que esse espetáculo seja multiplicado para que atraia os olhares dos Brasil e talvez até do exterior para a cidade do Penedo. Depois desse nosso encontro, o que nós vamos fazer? Lutar para pôr em prática essas grandes peregrinações desses valorosos amigos que nos dão essa lição. Quem zela do velho Chico tem Jesus no coração. Tem bom Jesus no coração. Alagoas da pátria luzeiro, viu-te um dia Penedo nascer, e por isso há de sempre altaneira o seu nome de glória se erguer. Céus e rios em que Deus se revela, corações que não sabem. Alma grande de fé tão singela, salve-se entendendo, tem na história.
São Paulo.